Você sabe como escolher o seu terapeuta? No vídeo de hoje eu vou te contar como escolher o terapeuta pensando no tema religião. Isso mesmo, vem comigo que eu vou te contar, porque eu sei que você tem esse problema. Vem, simbora. Olá, sábio e sábia do canal. Milena aqui voltando e hoje estou na área externa aqui da minha casa e você está hoje na resenha criativa de um livro no meu canal. Nessa resenha criativa o que acontece? Eu foco em resolver um problema que existe para todo mundo. Por quê? Porque a leitura criativa é uma leitura focada em resolver algum problema. Eu não leio um livro para ficar anestesiando minha mente ou colocando coisas infrutíferas na minha mente. Eu leio um livro para resolver um problema. E o problema de hoje é esse. Este problema que eu já vivi e eu não quero viver mais, mas que se por um acaso você está vivendo, eu quero te ajudar a resolver. Então, vou te apresentar agora o livro e vou apresentar daquele jeito, 4 passos. E no terceiro passo é onde vai estar o como você vai resolver esse problema que eu citei lá no início do vídeo. Fica comigo até o final que você vai ter um passo a passo do Viktor Frankl para você. Este é o livro onde eu tirei o passo a passo. Veja, A Presença Ignorada de Deus é um livro do Viktor Frankl, o médico, psiquiatra, psicoterapeuta e criador da logoterapia. Ele tem 32 livros e um deles é esse aqui, A Presença Ignorada de Deus. Esse é o meu terceiro livro do Viktor Frankl. Veja bem, a maioria dos vídeos aqui no YouTube você vai ver de psicólogos, psiquiatras, pessoas desse ramo falando sobre como escolher um terapeuta. Eu não trabalho como nenhuma dessas coisas, mas eu tenho uma sede de aprender coisas, de descobrir regras de sistemas. E eu, lendo, descobri dicas do Viktor Frankl para quem está precisando fazer terapia. Para quem faz uso de um consultório e quer ajuda para a sua alma. Ele não falou exatamente com as palavras que eu vou te entregar, mas é o que eu pude inferir do texto. E o Viktor Frankl, neste livro especificamente, ele fala para as pessoas do ramo, dos psiquiatras, médicos e tal. Inclusive, esse é o primeiro vídeo no canal onde eu vou deixar e vou falar de um link que vai estar na descrição do vídeo para você comprar esse livro. Então, você pode fazer isso. Esse livro não é só para médico. Não, você consegue. Você pode ler e você, antes de ir para um consultório de uma terapia, você pode pegar esse livro. Ele tem 12 partes. Ele tem 132 páginas. E detalhe, ele tem 3 prefácios. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque o autor, ele foi reformulando a ideia dele deste livro. Esse livro surgiu a partir de uma palestra, de uma conferência que ele deu para poucas pessoas e depois virou um livro. Só que ao longo do tempo isso foi mudando, esse tema, a presença ignorada de Deus na cabeça dele foi se ajustando e ele colocou novos capítulos e ele reajustou capítulos. Isso é normal acontecer, para isso que existem as edições. Muito bem, você pode pegar esse livro e sentir uma solução de um problema na palma da sua mão, como eu senti. E por isso que eu tô compartilhando aqui com você agora. O que é então, em poucas palavras, o tema central do livro, A Presença Ignorada de Deus? Viktor Frankl diz que na época dele, muitas escolas da psicologia, da psiquiatria, não mencionavam a presença de Deus no ser. E ele começou a questionar as escolas, principalmente Freud, também questionou Jung. E ele diz: vocês dão poder ao impulso, ao genético, ao físico, ao material, como condutor da vida, mas ignoram que há dentro do ser
uma presença, a presença de Deus. E ele fala isso não direcionado para uma religião específica, mas para a espiritualidade, para o acessar do sentido supremo. Você sabe, antes de ir a um consultório, você pode ler um livro, é acessível a você, e chegar nesse consultório com uma ideia, com conselhos do Viktor Frankl para a sua vida. Ah, Milena, mas eu não tenho tempo, então eu vim aqui resumir esses conselhos para você. Antes de te dar esses conselhos, que são 4, eu quero te dar algumas frases que para mim foram muito marcantes do livro A Presença Ignorada de Deus. O contexto de Viktor Frankl era o que as pessoas não queriam e não admitiam saber de Deus, só querem saber do que é visível, físico, material, natural, genético, como ele diz, ôntico. Só que existe muito mais. Às vezes, nós ainda estamos envoltos nesse mesmo contexto de Viktor Frankl, mas eu me levanto hoje e existem muitas outras pessoas se levantando para falar que existe como colocar Deus na equação para a sua saúde. Enquanto eu tô gravando, começou a chover e eu vou mudar de local. Mas tudo bem. Isso vai ser de propósito para você começar a pensar em mudar seu pensamento. Mudar seu pensamento na hora de escolher um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, sabe? E eu vou sair daqui, vou para um lugar fechado. E você pensa nessa alternância, sabe? Antes de seguir, e como é de prática aqui no canal, eu quero deixar umas frases para você. Na página 21 do livro, A Presença Ignorada de Deus, tem uma frase que me chama muita atenção. E olha só o que ela diz. O ser humano, no propriamente dito, começa onde deixa de ser impelido e cessa quando cessa de ser responsável. O ser humano, propriamente dito, manifesta-se onde não houver um id a impulsioná-lo, mas onde houver o eu que decide. Que frase! Outra frase que eu separei aqui para você está na página 50 e ela diz o seguinte: como Senhor da minha vontade, sou Criador. Como servo da minha consciência, porém, sou criatura. E agora aqui na página 78 tem uma frase que diz o seguinte: a miopia religiosa, que parece ver em Deus um ser que basicamente só pretende uma única coisa, que o maior número de pessoas creia nele, e ainda bem do jeito prescrito por uma denominação determinada. Uau! Miopia religiosa, olha isso. Isso está na página 78. E por último, quero deixar uma frase que me toca muito, que fala de educação, e tá aqui na página 87. Olha só aqui. Vivemos na era da sensação da falta de sentido. Nessa nossa época, a educação deve procurar não só transmitir conhecimento, mas também aguçar a consciência, para que a pessoa receba uma percepção suficientemente apurada que capte a exigência inerente a cada situação individual. Uau, gente, foram 4 frases que eu separei para vocês. Agora eu entrei na academia, estou aqui porque está chovendo muito lá fora. E quando você se abre para algo novo, não tema, se joga. Eu estava num ambiente, fui para outro, e é assim a vida. O espontâneo, o movimento surge e você avança. Agora que eu já te dei 4 fases, já te dei o tema central do livro, eu quero pedir para você aquele like, o like ou o dislike, sabe? Mas se pronuncia, toma uma decisão. Então vamos lá, eu passo no número 3, que eu vou dizer como você pode escolher um terapeuta a partir do tema religião, seguindo algumas orientações que eu peguei nesse livro aqui, mais precisamente no capítulo 7, 8, 9 e 10, tá? Imagina a cena, você foi pro terapeuta, chegou lá, você
não quis as orientações de ninguém, de nenhum amigo seu. Você viu esse vídeo e pegou na sua lista do plano de saúde ou de outra forma escolheu um terapeuta. E você quer conversar com ele, quer começar seu projeto de terapia com ele. Aí você pode olhar essas 4 coisas que eu vou te dizer para saber se você vai voltar na sua próxima. Entende? Olha só, são conselhos do Viktor Frankl. Presta atenção. Primeiro de tudo, você deve perceber no psiquiatra, no médico, no psicólogo, no terapeuta, a disposição dele em falar do tema religião de uma forma espontânea, não por miopia religiosa, ou seja, conduzindo a consulta no modelo religioso, indicando, eu sou da religião tal e eu pratico tal religião, eu creio nesse formato e nós vamos conduzir a nossa consulta a partir disso. Veja bem. Agora, segundo, o que você deve perceber no médico, né? O que você deve perceber no consultório, segundo as orientações do Viktor Frankl. Ele, nesse livro, ele fala para os psiquiatras, para as pessoas que estão dentro dos consultórios. Mas aí eu li porque eu quero saber as coisas, eu quero descobrir as regras. Então, eu percebi que o médico, o terapeuta, ele precisa ter uma disposição para ser alguém que quer única e exclusivamente curar a alma e não salvar a alma. Porque salvar a alma é papel de um sacerdote. Mas no tema religião, dentro do consultório que deve surgir espontaneamente, o terapeuta, ele pode se posicionar para te entregar um passo a passo para cuidar da sua alma. Outra coisa que você deve perceber no terapeuta, no médico, no psicólogo, no psiquiatra é o quê? Presta atenção. A disposição dele em exercer a fé, não apenas em Deus, mas no fato de que o paciente pode encontrar um sentido, um suprassentido muito maior para se curar, para ser curado. E por último, o 4º passo, que não é menos importante, é o seguinte: perceba a disposição daquele que está te atendendo no consultório em acionar a religião, não como médico, mas como pessoa, ser humano que crê nesse fenômeno como algo que te ajuda individualmente e que ele admite que também ele pode ser ajudado individualmente. É isso. E daí este livro na minha vida? E daí este livro na minha vida que eu cheguei até você e me posicionei aqui para falar. Porque é possível que você não tenha visto esse problema do contexto, que ainda era na época do Viktor Frankl e ainda é hoje. O contexto de se distanciar ciência e Deus quando elas podem se fundir. Especificamente da logoterapia, o Viktor Frankl fala que ela é um plus para a psicoterapia. E não é para destruir o que os outros vieram falando, mas é para colocar e não se ignorar que há um suprassentido, que há um Deus, que há uma espiritualidade em nós que nós podemos acionar. Porque ela está ignorada, ela é tanto ignorada pelo meio da ciência como pelo próprio indivíduo. Então, daí esse livro na minha vida, que está aí na descrição para você comprar, se você quiser, é que eu não vou ficar calada. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo que não há Freud na minha vida. Eu não quero mais viver pelos meus sentidos única e exclusivamente, pelo meu físico, pelo meu material, pelo que a existência me dá. Eu quero viver por aquilo que eu tenho ignorado e que o supremo sentido colocou em mim. É isso que eu decidi, sabe? É isso que eu decidi e esse vídeo é pra você. É pra
ajudar você a escolher um terapeuta. Tem muitos vídeos aqui no YouTube falando disso, mas eu me posicionei para te falar assim, dessa forma, como alguém que é curioso e que gosta de fazer perguntas e que te entregou um passo a passo. Existe sim como não ignorar Deus no seu processo de tratamento. Eu já fui a consultórios e nunca ninguém lá mencionou nada sobre, ou deixou que eu mencionasse algo. Talvez eu nem estivesse aberta a isso, algo sobre Deus, sobre espiritualidade. E a gente pode fazer isso hoje. Nós temos vários livros que podem nos ajudar. Nesse canal, você tem livros sempre para ajudar você a resolver o problema. Fique bem, eu tô bem. Até o próximo vídeo do canal. Esse é o primeiro vídeo de 12 que eu vou fazer nesse ano, que eu tô chamando de resenha criativa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa playlist. E vamos embora, que ainda faltam 11. Beijo, tchau, até o próximo vídeo do canal. Canal Mi Aquino. Leitura ativada. Treinadora de leitura criativa. Ensina em seu canal técnicas de leituras e audioleitura. Oferece o seu trabalho de mentoria, consultoria e o desafio de como ler um livro em 7 dias como ela faz. Potencialize sua leitura já. Link na descrição para contato.